Então, muito boa noite. Estamos novamente fazendo aqui a transmissão para mais uma palestra, onde nós iremos falar um pouco sobre a vida intelectual, tá? Esse é o tema. E o subtema do nosso tema é tratar-se de um breve comentário a respeito do livro Hábitos da Mente, a vida intelectual como um chamado cristão, de James Sire, tá? Um livro muito interessante, porém tem algumas dificuldades que eu vou apresentar aqui a vocês para vocês não perderem o seu tempo e nem o seu dinheiro comprando algo que não vai te dar uma base mais adequada para ter uma vida intelectual, tá? O próprio autor também já vai dizer que ele não está pretendendo em si mesmo traçar um caminho para você começar a sua vida intelectual, tá certo? Então, fica meio complicado de você entrar nessa vida intelectual. Mas eu vou, com o tempo, mostrar a vocês, desde o primeiro capítulo ao segundo capítulo, algo extremamente decepcionante. Isso mesmo. A Vida Nova, tá? Diferentemente de outros canais do YouTube que tem 10 mil seguidores, 12 mil, disseram que esse livro aqui é muito bom. Eu estou dizendo que esse livro não é muito bom. Tem alguma dificuldade, tá? Algo que não é útil para o cristão. Então, muito cuidado, tá? Não quer dizer que você não vá comprar. É importante você comprar para também concluir o que eu estou concluindo. Então, dentro desse tema, eu vou também mostrar por onde nós podemos começar uma vida intelectual. Qual é a melhor base, qual é o melhor caminho, tá certo? E vou também mostrar aqui, dar algumas dicas, tá? Sobre esse trabalho, que é um trabalho de uma vida intelectual. Citando um outro livro, tá? De um padre chamado Sete Anjos, tá certo? E após isso, tá? Eu vou trabalhar também de uma forma rápida algumas considerações, tá? O nosso reconhecimento, uma pequena homenagem ao grande pesquisador, escritor e antimarxista Olavo de Carvalho, certo? E como sugestão de leitura, eu indico esse livro aqui do Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, indispensável para quem quer compreender realmente, ter uma base aí, tanto filosófica como política, tá? Eu vou me certificar aqui do áudio e já eu vou continuar, tá? O que eu pretendo esboçar aqui nesse vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui se o áudio tá chegando a vocês. Pelo que eu tô vendo aqui, tá tranquilo o áudio, né? Então, se vocês puderem compartilhar aqui o meu vídeo, tá? O nosso tema, será muito importante. Se quiser deixar também um comentário, também é mais importante ainda, tá bom? Então, eu agradeço a todos que estão aqui conosco, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Hábitos da Mente, né? A vida intelectual como um chamado cristão. Um livro muito interessante, uma capa muito bem feita, um trabalho ótimo, tá? Mas ao folhear, né, algumas páginas, né, que aqui são divididos, né, tem as divisões, né? Primeiro capítulo, Confissões de um aspirante a intelectual. Segundo capítulo, John Henry Newman como intelectual. Aí o terceiro capítulo, A Perfeição do Intelecto. Quarto capítulo, Como me sinto ao pensar o que é um intelectual. Quinto capítulo, A Dimensão Moral da Mente, o que é um intelectual cristão. Sexto capítulo, Aperfeiçoando o Intelecto, as virtudes intelectuais. Sétimo capítulo, Aperfeiçoando o Intelecto, as disciplinas intelectuais. Nono capítulo, Pensando por meio da leitura. Jesus, o pensador lógico. E o 10º capítulo, A responsabilidade de um intelectual cristão. São 263 páginas, tá? Mas tem algo aqui, já no começo do livro, um pouco decepcionante, tá?
O que acontece? O autor James Sire, tá? Ele é muito conhecido por trabalhar a questão de cosmovisões, certo? Eu acho que eu tenho esse livro em PDF, eu não tenho ele em físico, tá? Eu fiz algumas anotações aqui dentro do livro, tá? Acho que não vai aparecer aí porque tá de noite e não sei como é que vai ficar. Aqui tem algumas informações que eu escrevi aqui, tá? Já no primeiro capítulo você já vai perceber muita coisa que o livro tem a te dizer. Não estou dizendo que o livro deve ser desnecessário. Ao contrário, é importante você ter esse livro e estudar, né? Mas o que acontece? Vamos lá. Então o tema é vida intelectual, certo? Aqui o autor de grande renome, tá? Ele traz para o pensamento protestante um católico, tá? Que ele chama de, deixa eu pegar aqui o nome dele, Neumann, tá? John R. Neumann, tá? E o autor, se você for ler devagar, você vai ver que o autor, James Sire, sempre, constantemente vai dizer que esse católico, né, que era um protestante, ele sai da fé protestante e vai para o catolicismo. E nessa trajetória, ele vai dizer o quê? Que dentro do catolicismo, esse intelectual acaba desenvolvendo melhores e maiores virtudes intelectuais no catolicismo. Como se no protestantismo não existisse essa parte da intelectualidade. Existem vários autores cristãos protestantes que poderiam ser o exemplo de intelectual nessa obra. Mas nessa obra, o exemplo de intelectual, o trabalho de um intelectual, que ele chama a atenção, não como exemplo. Se eu pegasse, por exemplo, depois que eu terminar essa minha explanação, que vai ser rápida, eu vou pegar um católico chamado Sertiranges. Ele trabalha, inclusive tem um livro chamado Vida Intelectual. Mas eu pego os trabalhos desse padre, não atribuindo aonde ele está e como ele desenvolveu a sua capacidade de entender o mundo. Não é onde ele está, ao contrário, a vida intelectual não depende de uma organização X, né? Ela depende do seu esforço, tá, em encontrar essa vida intelectual. Então, na leitura do padre Sertiranges, que é muito diferente dessa leitura aqui, no livro Vida Intelectual, você vai perceber como realmente você vai ter uma vida intelectual. Diferente desse livro, não te dá muitas respostas, né? Fica muito vago e apresenta um apóstata como aquele que detém um conhecimento, uma vida intelectual exemplar, né? Como se ele fosse o Tampa. E não é bem aí. É tanto que ele não consegue esconder isso, que na leitura que você vai ver, ele consegue mostrar que esse autor, que é usado como a máxima, né, desse livro, ele acreditava que o Papa era o anticristo e acaba, ao entrar no catolicismo, acaba renegando esse fato. Então, eu não posso dizer assim, com toda a convicção do mundo, que esse autor, que utiliza um outro autor e para demonstrar o que é uma vida intelectual de uma forma muito genérica, muito superficial, ele apenas está preenchendo a chamada linguiça, né? Então, assim, tem coisas importantes, tem coisas boas que você pode extrair, né? E a maioria das coisas não vale a pena, realmente não vale a pena. Esse livro ele me decepcionou bastante. Eu esperava muito de James Sire, né? Porque eu conheço outros trabalhos dele, tá? Mas esse livro aqui foi decepcionante. Outros, baseado no mercado financeiro, das vendas, acho que foi muito bom. Deixa eu ver aqui uma parte, aqui na página 36, né? Vamos citar a página 36? O Luciano está inventando tudo isso. Não. Página 36 do livro, no
terceiro, terceiro parágrafo, mais ou menos aqui, diz assim: se concentrará no próprio Neumann, sua mentalidade e a prática dos hábitos que ele denominava filosóficos. Ponto. Neumann foi obviamente católico romano por cerca da metade de sua vida. Além disso, sua transformação radical de protestante para católico exigiu grande parte de sua energia intelectual. Então, o que o cara está dizendo? Que o cara era protestante e se torna católico porque ele começou a usar a sua mente. Então, ele está em um nível de conhecimento maior do que nós, né? Aí ele continua aqui. Veja o absurdo que eu imaginei. Veja só, aí, protestantes como eu, Saire, né? Protestantes como eu têm muito a aprender com católicos, em especial com alguém como Neumann, que representa de forma tão magnífica o que um intelectual cristão pode ser. Então ele está pegando a imagem de alguém apóstata, alguém que não acredita realmente na Bíblia, e está dizendo, ó, esse cara aí é uma figura importante para a intelectualidade, para se compreender o que é um intelectual. E não é bem por aí. É tanto que o pastor Flávio Martinez, no seu canal CSP, ele diz o seguinte contra o arqueólogo Rodrigo Silva. Ele realmente é um cara de um conhecimento muito importante, mas ele diz assim, nós não precisamos de Rodrigo Silva para aprender arqueologia. Aí ele cita diversos livros de arqueologia em que você pode facilmente comprar, adquirir e estudar. Do mesmo modo, nós vamos aqui contra-argumentar a James Sire, esse livro que realmente foi decepcionante, mas que tem coisas que você pode extrair, tendo, obviamente, sua devida atenção. Diferentemente de James Sire, que acredita que podemos aprender com os católicos, eu digo ao contrário. Não aprendemos nada com os católicos, aprendemos com o Espírito de Deus, aprendemos com as Escrituras, aprendemos com a realidade, com a ciência, né? Mas, obviamente, existem contribuições acadêmicas, né, que devem ser consideradas dentro de um nível acadêmico, né? Não na sua maior potência, 100% considerar um escritor como infalível. Então, nós chamaríamos essa pessoa de papa. Então, aqui temos dois extremos, né? Não considerar tudo que esse personagem está dizendo e, ao mesmo tempo, extrair algo verídico que pode existir ou não. Aí ele diz assim: antes de qualquer coisa, contudo, escolhi Neumann porque eu não conheço outro pensador cristão. Ele chama ele de cristão. Isso é absurdo. Acadêmico, tudo bem. Acadêmico, certo? Clérigo, um religioso, né? Como foi o caso de Neumann, que tinha apresentado um quadro tão claro da perfeição a que todo cristão deveria aspirar dentro dos limites da sua capacidade. Bem, aqui foi demais, tá? Obviamente eu não conheço o trabalho total de Neumann, mas baseado nessa informação que está presente no livro, é decepcionante, né? Eu poderia falar do Sertiranges, porque eu conheço o trabalho dele, os livros dele, e ele olha que ele é um padre, mas dentro do âmbito acadêmico, filosófico, né? Mas não no âmbito doutrinário, apologético e tudo mais. Aí ele diz assim: por isso agora examinaremos o modo de Neumann pensava. Para tanto, precisamos saber mais sobre Neumann, o homem e a época em que viveu. Então ele vai trabalhar aqui a história dele, a mudança de fé, página 38 e assim por diante, né? Aí ele tem a sua descendência, né, entre anglicanos e católicos. Depois acaba com tudo isso e se torna um católico, né? Então, em 1845, Neumann é recebido pela Igreja Católica, né? Bem, é muita coisa, mas só para fechar a questão, então a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente está estudando, apreciando e comprando, tá bom? Então, essa obra foi decepcionante. Obviamente, gostaria de trabalhar mais quem sabe no futuro,
tá? No futuro mais próximo, a gente volta aí dependendo do que as pessoas vão aí comentar, mas por enquanto é isso. Já sobre Sertiranges, o trabalho de Sertiranges é mais abrangente, não envolve tanto uma devoção ao âmbito de uma determinada religiosidade. Obviamente, Sertiranges, que ele é um neotomista dominicano, padre francês, filósofo e teólogo. Obviamente, nos seus escritos tem talvez alguma bagagem religiosa, mas o objetivo de Sertiranges, ao trabalhar a vida intelectual, algo que esse livro aqui não realmente conseguiu passar, mesmo utilizando um autor católico. Eu estou agora utilizando um autor católico, sem que nós venhamos sair da fé protestante para supostamente encontrar uma verdade maior. Não é assim. Então, essa verdade, ou essa dinâmica, essa mecânica que Sertiranges apresenta, serve para todas as pessoas, seja pedagogo, matemático, historiador, filósofo, teólogo, físico, químico, aspirante a professor e assim por diante. Há muitas outras coisas que eu gostaria de comentar, mas eu serei bastante breve, né, sobre o que, dentro da temática geral, sobre a vida intelectual. Bem, a vida intelectual, na verdade, vai começar com o seu temor às escrituras. Tá? Essa é a verdadeira vida intelectual. Somente as escrituras e nada mais. Certo? Essa é a verdadeira vida intelectual. Consequentemente, dá uma vida espiritual. Mas nós que somos seres humanos, desenvolvemos ciências, ciências naturais, ciências humanas, ciências exatas, né? Para assim compreender o mundo. Aqui eu só vou destacar um recorte, né? Bem, o intelectual não deve estudar tudo apaixonadamente, mas fazer uma leitura efetiva centrada no seu objetivo de estudo, ou seja, escolher bem os livros e reter as verdades eternas. Nem tudo é fundamental num livro. Eu vou explicar, tá bom? Para guardar o pensamento na vida intelectual é preciso ter um filtro. O ponto-chave é que o verdadeiro saber não está nos livros, mas está na realidade e no pensamento. Precisamos recriar toda a ciência para expandir e desenvolver a sabedoria e o conhecimento. Esse pensador, né, está dizendo o seguinte, que uma vida intelectual não precisa comprar todos os livros do mundo para assim ele ser um intelectual. Não precisa fazer todos os cursos do mundo. Não precisa ter todos os diplomas. Isso é importante, né? Não precisa comprar muitas revistas, né, científicas, né, acadêmicas, mas ele deve concentrar-se no seu objetivo. Por exemplo, você é um estudioso de história. Aí você quer mostrar que a história, a pré-história, não é dessa forma que foi contada pelos ateus evolucionistas no ensino médio, mas a história, a pré-história, é de uma outra forma, segundo uma ótica da cosmovisão cristã. Eu estou dando um exemplo, né? Outro exemplo, se você é um estudioso da teologia e você quer mostrar a ênfase na escatologia, não é preciso estudar tudo da teologia, mas focar-se na escatologia, né? Se você é um estudante de filosofia e quer mostrar como os métodos aristotélicos, lógicos, matemáticos me confirmam que o que você acredita epistemologicamente é verdade, entendeu? Por exemplo, se uma maçã cai, ou uma manga, ou uma fruta qualquer cai de uma árvore, não é porque ela ficou podre, madura, né, como o ditado popular diz, mas na verdade a gravidade puxa os corpos para o centro da Terra, né? Assim você consegue interpretar, ver, né, o que é aquele acontecimento de uma forma real, concreta, mental, entendeu? E assim por diante. Então,
E nessas suas pesquisas é importante você se concentrar na busca pela verdade. Por exemplo, eu sempre digo que em um debate, em um debate verdadeiro, ambos devem buscar a verdade. Em um debate onde só há bate-boca e a verdade fica esquecida, não vale a pena nem sequer ouvir. Uma outra coisa importante. Então, ele diz assim que o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento, a verdade absoluta, ela está não dentro de nós, mas externa a nós, está na realidade, né? Esse é um conceito muito interessante e é um conceito filosófico. Então, de uma forma muito rápida, certo, Irã, a gente dá aí um caminho a percorrer dentro de uma ideia de vida intelectual. Então, por isso que nós precisamos das ciências para a gente não cair em erro de raciocínio, né? Por exemplo, recentemente eu estive conversando com uma pessoa de esquerda, tá? E nesse ponto eu já vou entrar na nossa homenagem ao Olavo de Carvalho e deixa eu ver aqui, como indicação de livro, novamente, A Nova Era, tá? E a Revolução Cultural, uma indicação do livro do professor Olavo de Carvalho. E agora a gente conclui a segunda parte, vamos para a terceira parte e finalizar o vídeo, tá bom? Então, recentemente estava vindo para casa, encontrei uma pessoa, essa pessoa fez, né, quatro premissas, né, e uma conclusão. Na premissa e na conclusão a gente percebe o que a pessoa acredita. Por exemplo, essa pessoa é um esquerdista. Talvez não tenha consciência do que é o esquerdismo, do que é o comunismo, tá? Mas o que aconteceu? Ele começa a criar uma cortina de fumaça e depois começa a jogar o veneno, né, do comunismo. O que aconteceu? Ele disse o seguinte, Luciano, veja como o mundo está. Todo mundo está morrendo, né, há muita violência, né? Isso é ruim. Eu disse, realmente, essa aí é a parte da cortina de fumaça, certo? Aí depois ele veio com as premissas. Isso vale para os terraplanistas, para os teóricos da conspiração, para as pessoas que não conseguem compreender a realidade. Deixa eu mandar aqui um abraço para Júlio César, que está aqui cumprimentando a gente e falando sobre o Olavo de Carvalho, né? E disse que parabéns, Olavo de Carvalho, você merece. Obrigado, Júlio César. Então, também a Diógenes, que está nos acompanhando, tá? Obrigado aí ao pessoal. Então, aí na premissa principal é o seguinte, que existem quatro poderes. Veja, uma pessoa que diz que existem quatro poderes é uma pessoa que está inventando coisa. Aí tudo bem, não sei se a pessoa dizer as coisas, né? O primeiro poder é o poder religioso, né, que oprime as pessoas. Então toda pessoa que geralmente usa o termo opressão, geralmente ele é um freiriano, marxista ou um esquerdista qualquer. Esse é o primeiro poder. Segundo poder, ele falou o poder da polícia, né, que aborda as pessoas de todo jeito, de toda forma. Terceiro poder, falou sobre as escolas, que oprimem as pessoas a estudarem, a se esforçarem, a tirarem boas notas, a aprenderem matemática, português e assim por diante. E quarto e último poder, na mente dessa pessoa, isso não existe, é o poder religioso, que oprime as pessoas. Então, nesses argumentos que ele fez, sempre usa o termo opressão, um termo muito utilizado pela esquerda até o dia de hoje. Aí eu esperei que ele concluísse, né, para eu assim dar a resposta e uma refutação de uma forma muito rápida, pois ele tinha um compromisso. E a conclusão dele foi o seguinte, que o problema de tudo isso é a educação, pois nós não temos educação. Aí, ponto. Aí eu fiz a refutação, tá? Qual foi a refutação? Depois de ouvir a cortina de fumaça, distinguir as premissas, depois distinguir a conclusão, você consegue aí criar a dialética, né, contradizer seu adversário. E qual foi a palavra de resposta? Foi o seguinte: o que é educação? O que é educação? Então a pessoa pensou e
disse, educação é dar bom dia, boa tarde e boa noite, ajudar o seu próximo, né, dar alguma ajuda. Então você já percebeu que o cara é uma pessoa totalmente fora da realidade. Primeiro, ele inventa 4 poderes, que não existem 4 poderes, são 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. E segundo, ele usa a palavra que ele desconhece e dá um outro sentido, um outro significado. Então ele está dizendo que educação é dar bom dia, boa tarde, boa noite e ajudar qualquer pessoa. E depois se contradiz que a própria educação que nós não temos é a causa das coisas ruins. Então a culpa é da educação. Então a culpa é eu dar bom dia, eu dar boa tarde, eu dar boa noite e ajudar outras pessoas. Então, aí você, depois que você refutou, você apresenta a realidade. A realidade é essa aqui, ó, que é a palavra educação vem do verbo latim educare, que é sair para fora, né? Então, se sai para fora. Você não precisa dar um outro significado a esse termo. A palavra educação você tem um significado, né? Ela não é polissêmica, certo? Depois você refuta também dizendo que não existem 4 poderes, são 3 poderes só. E mostra que o defeito não está no sistema da organização, e sim no próprio homem. O defeito, a falha, o erro está em mim e em você. E esse defeito, essa falha, deve ser corrigida, tá? Não com o viés político, mas aceitando realmente o Cristo, né? O nosso Redentor. Então tá aí um exemplo de como você aborda um esquerdista comum, uma pessoa que não tem um amadurecimento nem dentro do próprio partido, e assim você consegue perceber os erros lógicos, argumentativos, filosóficos dessa pessoa. Mas como é que você sabe tudo isso? Através de personagens importantes como o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho dedicou sua vida a mostrar ao Brasil, principalmente, que a influência de uma ideologia está levando a população ao caos, né? Primeiramente, através de um controle mental. Sabe-se que através de algumas pesquisas oficiais, né, de agências, né, que o controle da mente são de 2 formas: auditíveis, né, por ondas sonoras, né, e também por ondas eletromagnéticas. Isso mesmo. Então você pode estar sendo controlado acreditando em uma ideologia porque alguém está controlando sua capacidade de percepção da realidade. Então a realidade é uma só. Só que as pessoas realmente não vão a fundo em pesquisar. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nesses exemplos que estou dando, estou já homenageando, né, o Olavo de Carvalho pelo seu trabalho exemplar, algo que no Brasil não tem hoje, uma pessoa qualificada que possa ocupar o posto, se pudéssemos assim dizer, e nem o tamanho da capacidade intelectual que ele tinha, que ele estudou muito, né, foi mais de 50 anos de pesquisa sobre o comunismo, e assim você observa que as pessoas estão caminhando para um nível realmente assombroso. Aí você observa que esse controle ele vem de uma forma muito superficial e quase imperceptível. Você observa que a manipulação era muito grande. Geralmente as pessoas acreditam que as mensagens subliminares é aquilo que deve ser preocupantes para as pessoas. Na verdade não, é o contrário. Mensagem subliminar simplesmente não existe. O que existe é a manipulação. Por exemplo, recentemente, acho que foi ano passado, o Jornal Nacional exibiu uma matéria em que a Polícia Federal prendeu um grupo de jovens, adolescentes, com armas, bombas, sabe? E era um grupo de neonazistas. E o Jornal Nacional fez toda a questão de mostrar que o neonazismo faz parte da direita. Isso ele quis constantemente provar através de um professor de antropologia e de sociologia. Então, o que o Jornal Nacional fez?
contratou essa pessoa, esse professor, e fez com que ele dissesse: o neonazismo é de direita. Nós que conhecemos a história, bem sabemos que esse professor e o Jornal Nacional fez uma desinformação e distorceu a informação. A verdade é que Adolf Hitler e o neonazismo fazem parte da esquerda do socialismo. É tanto que Adolf Hitler fazia parte do partido socialista dos trabalhadores. Aí você pega esse nome e vê que aqui no Brasil tem alguém representando essa entidade ainda que não é da direita e sim da esquerda. Então, isso nós só conseguimos entender através da literatura, da obra, do esforço de um homem chamado Olavo de Carvalho. É tanto que no Brasil não existe, repito novamente, alguém mais gabaritado que Olavo de Carvalho para combater isso. O que ele nos deixou é um tesouro. Gostaria eu de adquirir todos os seus livros, né, que seria muito importante, mas não temos oportunidade. Mas quem sabe um dia ter esses livros seria muito importante. Então, nossa homenagem ao professor Olavo de Carvalho, a sua contribuição intelectual, ao seu esforço para ajudar a população, né, a se libertar das amarras da ideologia comunista, né? Que o comunismo ele tem várias facetas, tem a ideologia de gênero, tem o feminismo, tem o marxismo cultural. Então isso tudo vai entrando na mente das pessoas e vai conduzindo e modificando o seu comportamento, gerando assim a lavagem cerebral. Bem, aqui termina a minha proposta para esse vídeo. Esse vídeo também vai estar no nosso canal Refúgio Teológico. Tentarei baixar no Instagram, vou ver se consigo pôr no Instagram. E eu agradeço a todas as pessoas que assistiram, tá? Homenagem ao Olavo de Carvalho, o tema Vida Intelectual, e o comentário breve do livro Hábito da Mente, a Vida Intelectual como um chamado cristão, tá? Realmente é bom, é interessante, mas foi decepcionante, tá? Esperava mais dele, certo? Bem, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe nosso vídeo, deixe seu like, sua pergunta, seu comentário, interage conosco. Então até o próximo vídeo e obrigado a todos, tá? Tenham todos uma boa noite, e se você estiver assistindo aqui esse vídeo também gravado no nosso canal, bom dia e boa tarde, tá bom? E obrigado pelo apoio de todos. Forte abraço, até mais.